Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, amigos e companheiros de caminhada espírita, de caminhada cristã. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui para adentrar o seu lar, o seu coração, trazendo a mensagem evangélica de Jesus, sobre o manto do Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz. Dessa vez nós vamos refletir a lição 118, Queixas. Talvez essa lição seja para poucos, afinal a gente não reclama. A nossa caminhada é tranquila? Será? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejam condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho, ou seja, nós, somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Então, no primeiro parágrafo aqui, Emmanuel já praticamente que resume tudo o que acontece conosco e a consequência disso. O quê? A queixa nunca resolveu problema nenhum. Olha só. Porém, mesmo nós, aprendizes do Evangelho, conhecedores das leis divinas, utilizamos desse falso sistema de desabafo. Quantas vezes a gente não chega a alguém e diz que está precisando desabafar e fica meia hora reclamando, se queixando da vida, se queixando das dificuldades, reclamando da esposa, do marido, do filho, do trabalho. Enfim, a nossa gama de reclamações e de queixas, ela é praticamente que infinita. Agora, olha que interessante que Emmanuel fala, se a gente pudesse ter um cronômetro para marcar todos os períodos da nossa caminhada que a gente gasta nesse falso sistema de desabafo, a gente ficaria surpreso o tamanho dessa soma de tempo que a gente estaria perdendo. Numa encarnação tão preciosa, numa oportunidade única, não é a palavra, mas ela é uma oportunidade grandiosa, grandiosa. A gente mais uma vez está aqui no planeta Terra, num corpo de carne, com tantas e tamanhas dificuldades que cada um de nós vive. É uma oportunidade realmente grandiosa que às vezes a gente malbarata o tempo dela com reclamações. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem ao sofrimento e serviço com o espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. Ou seja, realmente nós, às vezes, fazemos essas reclamações, né, propomos essas queixas, mas nem sempre a gente está reclamando da tarefa que nos foi concedida e nem sempre a gente quer deixar de ter ela. Quer um exemplo disso? Os filhos. Às vezes dá dificuldade, às vezes dá dor de cabeça, a gente reclama, e esse menino está difícil, esse menino não obedece, e faço isso, faço aquilo. A gente reclama. Mas será que qualquer um de nós quer abandonar essa tarefa que nos foi confiada? Um curso que iniciamos de aprendizado, de qualquer coisa que seja, um curso de música, um curso de faculdade, um curso de segundo grau, de primeiro grau, não interessa. Qualquer tipo de curso que às vezes a gente entra com aquela vontade de aprender, de concluir, e a gente enfrenta as dificuldades no caminho, a gente reclama, mas nem por isso a gente quer repulsa desse compromisso, a gente quer sair dele, né? Um próprio emprego, às vezes a gente encontra dificuldades no nosso labor, mas quer ficar sem ele? Então é uma pergunta que a gente tem que se fazer no momento de reclamar também. Porque quando a gente inicia essa queixa, será que a gente faz essa pergunta para nós mesmos? E se eu não tiver esse filho? Se eu não tivesse? Se a partir de amanhã ele não estiver aqui mais na minha casa? E se esse emprego, se eu perder ele? Esse curso, se a partir de amanhã eu não puder mais fazê-lo? Esse ano de 2020 está trazendo muitas reflexões em relação a isso. Para darmos valor e aí sim nos analisarmos para deixar de reclamar. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale a disciplina da conversação. Acontece às vezes isso também com fofoca, né? A gente fica sabendo de alguma coisa e vem, conta para a esposa, conta para o marido, para a mãe. Ah, eu estou contando só para você porque você é de casa. Ou um amigo, olha, estou falando para você porque a gente é muito amigo, estou desabafando. Então, mesmo nessas situações que haja intimidade, que haja, a convivência diária, a gente tem que disciplinar a nossa conversação.
Aqui, o nosso trabalho hoje é sobre as queixas, as reclamações, que a gente faz pouca, né? Mas isso pode se ampliar, como eu disse, às vezes a maledicência, isso pode se ampliar para conversas que não tem não vai render nenhum fruto. É um exercício. A gente vai, ó, tesourando essas conversas. Como? Brigando? Eu não vou falar mais disso. Silenciando. Chico Xavier dizia que a maledicência tem que chegar, o mal tem que chegar e parar em nós. Ou seja, a gente não pôr para frente, a gente não alimentar aquilo que às vezes chega com um irmão, com uma irmã, que utilizando da nossa amizade, do nosso círculo, do parentesco, às vezes quer desabafar com queixas e tantos outros assuntos que não são pertinentes ao nosso crescimento. Ah, Rafael, então a gente não pode reclamar, a gente não pode conversar, a gente não pode achar ruim? Claro que não. Não há nenhum prognóstico para que a gente perca essa nossa essência humana de discernimento. Você tem todo o direito de não gostar de alguma coisa, de não ficar satisfeito numa situação. Não percamos isso, por favor. Mas daí você reclamar, daí isso virar um famoso carro, né, de batalha para poder... Não vai resolver. Olha lá primeira frase, a queixa nunca resolveu problemas. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia, improficuamente, ou seja, de maneira desnecessária. A gente gasta energia porque a reclamação, a queixa, ela não perdura só no momento da reclamação e da queixa. Ela perdura o dia inteiro. A gente dorme com aquilo, acorda com aquilo, a gente se aborrece, reclama e fala mal. Ou eu, né? A Valdeia fala que a gente é muita gente. Vamos trazer para mim e você aí na sua casa, leve para você. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, ou seja, de qualquer reclamação, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o bem que requisita o concurso do bem? Perdão, não é o mal que requisita o concurso do bem? Olha só, a gente faz essas perguntas. Ou como eu propus ainda na primeira página aqui, a gente se pergunta se aquilo que nós estamos reclamando, se amanhã nós estivermos sem, nós vamos, que tipo de valor a gente vai dar? Essa reclamação ainda vai ser válida? Mesmo que nenhuma seja, mas será que ela vai ter o mesmo peso? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. Eu arrisco a dizer que ela é um vício tão imperceptível que a gente desencarna, a gente perde, né, finaliza a etapa do corpo físico e a gente persiste no mundo espiritual reclamando. As obras de André Luiz estão aí repletas de exemplos de irmãos que, desconhecedores das leis divinas, né, da continuidade, da permanência, da nossa imortalidade, passam ao mundo espiritual, estão lá, retornam aos seus lares, estão lá reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando do filho, reclamando até dos negócios. Temos exemplo, inclusive, na obra de André Luiz, do próprio avô de André Luiz. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um movimento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Ou seja, estamos num trabalho em grupo, num estudo, na casa espírita, na nossa própria casa, numa conversação animada. Se inicia-se um momento de queixas, além da perda de tempo, é a perda da oportunidade do equilíbrio do ambiente. A partir dali, muitas coisas podem descambar, vamos dizer assim. Às vezes uma simples reclamação, numa simples queixa, ela pode gerar efeitos no grupo, no trabalho, no ambiente, no momento que às vezes familiar que estamos vivendo. Aí entra o que ele disse lá na primeira página, a gente se disciplinar a conversa, passar um filtro. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E, por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. Vamos de trás para frente nesse parágrafo aqui. Então as dificuldades vão vir, mas aprende a cooperar com Cristo. Vamos aprender isso.
aos poucos. As dificuldades vão aparecendo, o que o Cristo faria, o que o Evangelho nos orienta. Vamos tentar colocar aos poucos que a gente vai vencer esses desafios. Apoio maior não há que o apoio de Jesus. E o início do parágrafo aqui, a gente faz as coisas, né, esperando uma resposta, a gente faz as nossas atividades, esperando um reconhecimento, e isso, posteriormente, não acontecendo, que na maioria das vezes não acontece, a gente se queixa, a gente entra na reclamação, e isso causa o desânimo, e isso desanda o trabalho, isso desanda a nossa harmonia interna. Olha só que interessante. Então, vamos fazer o bem junto com Cristo, vencendo as dificuldades e sem esperar reconhecimento ou uma retribuição. Essa é a verdadeira caridade. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se deres a língua, conduzir-se-á a ociosidade, e se deres os ouvidos, te encaminhará a perturbação. Então ele finaliza, mais uma vez, resumindo tudo que a gente falou. É um exercício, é uma disciplina, e se a gente der corda nisso, a gente vai dar a língua, a gente vai dar os nossos ouvidos, e a partir dali a gente está suscetível ao desequilíbrio. Meus irmãos, dia a dia, vamos fazer como o Menderson fala lá no centro, vamos fazer um desafio? Vamos fazer um combinado? Hoje não vamos reclamar. E amanhã a gente renova esse combinado, e vamos renovando, muitas das vezes nós vamos escorregar. Mas estejamos em prece, estejamos buscando esse contato superior para que o nosso equilíbrio persista mais tempo. Um grande abraço.